Olá, aluno, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de CSS3 e HTML5. Bom, nessa aula a gente vai começar a ver o conceito de classes e IDs, que você vai usar muito enquanto você trabalha com HTML5 e CSS3, beleza? Então, na última aula a gente aprendeu a fazer o inline CSS, né? A gente colocou o código na própria linha. Agora a gente vai aprender a maneira mais correta, que é colocar o código em um arquivo externo, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai vir na nossa pasta Assets, na nossa pasta CSS, e vai clicar para criar um novo arquivo. E a gente vai chamar ele de style.css, que a extensão dele é .css, beleza? E como que a gente vai chamar esse arquivo aqui na tag HTML? A gente chama ele na tag link. Então a gente vem aqui, link, href, e a gente põe assets barra css barra style.css, que é onde a gente deixou, ó, assets barra css style.css, beleza? E a gente põe aqui um rel style sheet, beleza? Então a gente já chamou aqui o nosso nosso arquivo externo de CSS para o nosso HTML, beleza? Agora vamos começar o conceito de classe. Quando a gente tinha o inline CSS, a gente só colocava o código aqui na linha mesmo e automaticamente já era selecionado somente essa linha, não é? Então agora no conceito de classe a gente pode fazer o seguinte: nesse H1 aqui eu vou setar uma class e eu vou botar o nome de título, beleza? E aqui nesse P eu também vou criar uma class e vou colocar o nome de texto. Posso colocar qualquer nome, vou colocar até um nome aqui, nome qualquer, beleza? Então a gente vem aqui no nosso CSS e, como é uma classe, a gente vai usar o ponto e o nome da classe, que no caso a gente tem a classe título. E aí a gente abre colchete, eu acho que é colchete o nome disso, e aqui dentro você coloca a sua estilização. Olha só, a página tá assim, sem estilização nenhuma. Aqui a gente tem a class título, que a gente colocou ela aqui no ponto título, no nosso arquivo externo de CSS. E vamos colocar aqui, por exemplo, um background color light blue. E olha só, vamos dar o F5. Tcharam! Ficou aqui no título o fundo azul claro. E olha só, a única coisa que eu precisei colocar aqui foi a class dele. Eu não precisei colocar a estilização aqui em inline. Eu poderia ter colocado style background color gray, por exemplo. E olha só, no inline também faz a mesma coisa, mas é muito mais simples você colocar só a class e colocando os atributos aqui. Olha só, eu posso colocar aqui também font size, que é o tamanho da fonte. Eu vou colocar em 30 pixels. E olha só, não aconteceu nada porque eu esqueci de alguma coisa. Font size. Eu esqueci disso. Viu só? Vamos colocar aqui 60 pixels. Ué, tô fazendo uma coisa errada. Tava fazendo errado realmente. Coloquei aqui 60 pixels. E olha só, vou colocar aqui, por exemplo, 80 pixels. Aumentou. Vou colocar aqui a cor da letra, color white. Mudamos a cor da letra também, por aqui, aliás, pelo arquivo externo de CSS, sem precisar colocar no inline, beleza?
Essa outra classe aqui de nome qualquer, que no caso é a nossa tag P, a gente faz a mesma coisa. A gente, fora do colchete, ponto, nome qualquer, que é o nome da classe, abre o colchete, e aqui a gente coloca, por exemplo, um font size 30 pixels e um background color red, que é vermelho. Tadã! Só editamos aqui através do arquivo externo do CSS. Nós temos também os IDs, que funcionam praticamente igual ao class. Por exemplo, aqui a gente vai criar outra tag P, texto com ID, vamos colocar assim. Olha só, tá sem estilo nenhum. E a gente vem aqui e coloca ID igual, vamos colocar texto ID. Copiar o nome do ID. E ao contrário da class, que a gente usa o ponto, se fosse uma class a gente usaria ponto, o nome da class, e abriria aqui e colocaria aqui os estilos. Mas como é um ID, a gente faz o seguinte: a gente coloca hashtag nome do ID, abre colchete e faz a mesma coisa. Olha só, vou colocar aqui, por exemplo, font size 10 pixels em color blue. E olha só, ficou pequenininho e com a cor blue. Vou aumentar aqui para 40 pixels. Beleza? Aumentou aqui e você pode ver que é diferente de uma class, porque é um ID. Olha só, ID e class são diferentes. A gente usa geralmente esse ID aqui para quando você vai fazer integração com JavaScript. Então é muito bom você já aprender a usar IDs e class, beleza? E olha só uma coisa interessante. Eu tenho aqui, vou criar um H2, que é uma outra tag de título. Vou colocar aqui título 2. 2. Na F5, olha só. Ele está normal, sem a alteração do título H1, certo? Olha só o que a gente pode fazer. Class título. Assim como a class da tag H1, a gente também colocou a class título. Na tag H2 a gente também colocou a class título. E olha só, fica igual. Se eu colocar tudo aqui com a class título, olha só o que acontece. Todos ficam iguais. Então você pode colocar a mesma class em vários elementos do seu HTML, que ele vai sempre puxar esses atributos aqui, que no caso são da class título. Mesma coisa com ID. Se eu colocar aqui ID, qual o nome que a gente colocou aqui? Texto ID. Se eu colocar aqui ID, texto ID, vamos copiar isso aqui, colar em todas. E aí, todas vão ficar iguais, porque todas têm o mesmo ID. E o ID tem esse estilo aqui. Beleza? Então, esse é o conceito de class e IDs. A gente vai se aprofundar muito mais ainda nesse conceito, que é uma coisa que a gente vai usar muito, muito mesmo. A gente, como eu disse na outra aula, é bem raro a gente ter que usar o inline CSS, que é o CSS na própria linha do código, porque ele deixa o seu código muito cheio na página principal aqui do HTML, que é o index.html. Então é muito melhor você deixar ele aqui num arquivo externo, beleza? Então a gente vai agora para a próxima aula aprender muito mais. Vamos lá.